Oi, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Gente, passando aqui para trazer uma novidade para vocês. Não sei se vocês vão gostar, porém, vocês vão se surpreender. É, estou de volta para o meu lar. Resolvi voltar, né, para a minha humilde residência. Por que, Rose? Vou já te explicar. Como vocês sabem, eu saí de lá no intuito de alugar, né, a minha residência e tipo com o aluguel de lá eu pagar o meu aluguel. Só que eu não consegui alugar. Apareceram duas pessoas, né, para alugar. Não deu certo. Na terceira pessoa eu falei: Senhor, se na terceira pessoa não der certo, eu não conseguir alugar minha casa, eu vou voltar para ela. Dito e certo, né? Tentei essa terceira pessoa nesse dia, gente, mas foi, sabe, uma atrapalhação, sabe, uma coisa que eu acho que realmente não era para dar certo. Primeiro, o rapaz, né, incumbido, encarregado, porque eu pedi um favor para ele, porque ele também ele tem casas de aluguel, e daí eu pedi para ele que se aparecesse alguém lá, como eu sei que ele estava com todas as casas dele alugada, eu pedi para ele me avisar, né, e dei o meu contato e falei, né, da minha casa que eu estava alugando, contei tudo, né, toda a situação real. E eu já tinha feito esse mesmo processo com um outro rapaz que é vizinho a esse rapaz. Esse rapaz ele tem um comércio do lado da casa desse rapaz que é meu amigo há muito tempo. E eu tinha pedido para ele, né, exatamente isso. Para que se aparecesse alguém lá procurando casa para alugar, eu estava alugando a minha. Como eu não podia alugar para qualquer pessoa, então teria que ser uma pessoa assim por indicação, né? Se eu tivesse colocado placa, eu já tinha alugado há muito tempo. Só que eu não podia alugar, né? Não queria e não podia, não posso alugar, porque lá só mora a família e a gente também não pode também alugar assim para qualquer pessoa, né? A gente sabe que nos dias de hoje nem todo mundo tem caráter, né? E assim vai, né? Então, como eu tinha pedido esse primeiro rapaz, até então não tinha conseguido nenhuma, a primeira pessoa não deu certo. Aí foi a segunda, tipo, depois a segunda pessoa também não deu certo. Aí eu fiz o quê? Na terceira pessoa eu falei para Deus, se não for da sua vontade, não vai dar certo, eu vou voltar para a minha casa. E eu vou voltar para a minha casa, né? Se não for da tua vontade, não vai dar certo, eu vou voltar para a minha casa. Então assim sucedeu. E na terceira pessoa, gente, olha só o que aconteceu. O rapaz, até então eu tinha deixado para ele o meu contato justa naquela semana que, tipo, na segunda pessoa não tinha dado certo. Aí eu deixei o meu contato com ele. Eu já tinha falado com ele, mas até então o contato eu não tinha passado para ele, porque eu pedi para ele pegar na mão do rapaz e ele não tinha conseguido até então pegar. Aí tá, fui, passei meu contato. Passei num dia, se eu não me engano, 2 dias depois, eu fui, um dia depois, ele me ligou que já tinha aparecido uma pessoa lá querendo alugar a minha casa. Aí tá bom, tá certo. Essa já foi o que? A terceira pessoa. Aí, só que ele me ligou e eu, gente, não ouvi o celular tocar. Eu tava aqui agoniada, me arrumando, me ajeitando, que eu ia lá no centro fazer algumas coisas, né? Resolver algumas coisas. E eu não vi tocar, simplesmente isso, eu não ouvi tocar. Aí vi lá a chamada perdida, aí retornei a mensagem, falei com ele, aí ele falou para ele, na verdade, tinha deixado já a mensagem falando para mim que tinha aparecido uma pessoa querendo alugar casa e tal, e que ele indicou a minha que era um casal que não tem filhos e que, por sinal, seria, né, ótimo um casal sem filho. Aí eu peguei e falei assim, ah, tá bom, só que eu já tinha tomado a decisão de alugar, de não alugar mais, porque eu vi que não tinha dado certo, né? Duas pessoas tentou, não deu certo, eu falei na terceira, então se não der certo, eu não vou alugar mais. Mas como chegou essa terceira pessoa e até então eu ainda não tinha dito para ele também, porque eu já tinha tomado, na verdade, antes de chegar a terceira pessoa,
Eu já tinha me decidido, né? Só que eu não tinha entrado em contato com ele. Então, como eu não tinha ainda entrado em contato com ele, explicado a situação que eu não ia alugar mais, eu preferi dar crédito, né? Tipo, na hora que ele me contou, me passou o contato, aí eu estava de saída, como eu tinha que resolver algo que era importante, eu tinha que ir buscar uma encomenda e eu não podia ir muito tarde, né? Porque também o lugar é um pouco assim, e já tava, tipo, já era mais de 5 horas. Aí tá, ele passou o contato, aí eu falei pra ele que mais tarde eu entrava em contato com a pessoa, né? É, quer dizer, ele passou o meu contato para a pessoa, dizendo que a pessoa ia entrar em contato comigo, me falando sobre a casa. Quando foi mais tarde que eu retornei lá, né, do lugar que eu fui buscar a encomenda, aí eu já vi lá a mensagem da pessoa, né? E aí ficou, gente, aquele misto de confusão na minha mente. Digo que sim ou digo que não? Porque ela estava perguntando se eu tinha alguma casa para alugar. Aí veio aquela confusão na minha mente, digo que sim ou digo que não. Aí eu pensei, bom, Senhor, está nas tuas mãos. Porque se for da tua vontade, vai dar certo. Se não for, não vai dar certo. Eu vou dizer a ela que sim, porque eu tinha até então procurado esse rapaz para pedir, né, uma força para poder eu conseguir alugar mais rápido a minha casa. E ele conseguiu, e eu não podia faltar com a palavra, voltar atrás e dizer para a pessoa que não, sendo que ele já tinha dito que sim e indicou, né? Ele até falou que ela queria ter dado uma olhada na casa e não deu certo. Tá certo. Aí eu peguei e enviei a mensagem para ela dizendo que sim, que eu estava alugando minha casa. Aí, tá, ela ficou conversando comigo e tal, perguntou qual o valor, podia dar uma olhadinha na casa. Daí eu falei para ela assim, olha, não seria melhor você dar uma olhada amanhã, porque no caso era à noite, tarde à noite, já era umas 9 horas por aí, e daí ia ficar ruim, né? Aí ela pegou e falou assim, eu posso ir hoje? Aí eu falei, tá bom, eu vou pedir a uma pessoa para aguardar você lá para poder mostrar a casa, porque onde eu moro é um pouquinho distante, não tem como eu ir aí te mostrar. Aí ela pediu para eu enviar a localização. Aí eu pedi a minha irmã para me enviar para eu enviar para ela. Minha irmã enviou, eu enviei para ela. E daí ficamos no aguardo, né, esperando. Eu deixei minha irmã lá esperando, né, ela para mostrar a casa. E ela mandou mensagem para mim que estava descendo, que já estava indo ver a casa. Aí, com alguns minutos depois, ela me falou que já tinha chegado. Aí eu falei assim, você chegou, você tá onde? Você já tá aqui? Aí ela já não respondeu mais. Não mandou mensagem nenhuma, não disse que sim, não disse que não, não disse onde estava. Aí eu falei assim, porque minha irmã está no portão te esperando. E você tá onde? Você sabe onde é a casa? E daí ela já, tipo, não respondeu mais. Não sei, gente, o que aconteceu. Não sei, só sei que até hoje eu fiquei sem resposta. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é coisa de Deus, porque eu vi, gente, que era a mão de Deus, porque era algo que não era para ser, sabe? Quando Deus não quer, não vai de jeito nenhum. Então eu falei, Senhor, como eu disse ao Senhor, meu Deus, que se não fosse da tua vontade, eu ia voltar para minha casa, eu vou voltar para minha casa. 3 pessoas não deu certo. Daí, gente, o que é que aconteceu? Apareceu uma quarta pessoa, só que eu já tinha decidido, e aí, depois dessa terceira pessoa, né, eu entrei em contato com ele, falando com ele que eu não ia alugar mais minha casa, porque eu já tinha tomado a decisão, a atitude de voltar para lá, então não ia alugar mais, justamente para que se aparecesse alguém, ele não indicasse mais. Aí, mesmo assim, ele falou para mim, depois dessa conversa, né, que eu expliquei para ele, aí ele falou que se eu estava realmente decidida, porque tinha aparecido mais uma quarta pessoa. Aí eu falei para ele, olha, seu fulano, eu não vou dizer o nome dele aqui, né? Eu agradeço, Senhor, a sua ajuda, né? O esforço que o Senhor fez para me ajudar. Porém, eu já tomei a decisão e não vou alugar mais. Eu acho melhor eu voltar para minha casa, porque
Na casa da gente, a gente vai ficar, né, mais tranquilo. Tem acontecido assim muitas coisas lá que tipo me fez tomar essa atitude, essa decisão, né, de sair de lá. Porém, eu sei que de qualquer forma, eu acho que não é bom eu estar tipo pagando aluguel com a minha casa fechada, ou tipo de repente eu alugo minha casa para uma pessoa que pode tipo vir a danificar, a me causar problemas, como eu vejo alguns tipos de pessoas aí que tipo tem dado problemas, né, em alguns lugares aí. Meu irmão mesmo, ele teve casa de aluguel e ele alugou todos, gente, é incrível, todos os inquilinos. Eu acho que não teve um que não desse dor de cabeça a ele, que o meu irmão só vivia se queixando, coitado. Então eu decidi que vou voltar para minha casa e por isso eu fui lá já, lavei a casa toda. Meu cunhado já tinha feito a limpeza, que eu paguei, né, para ele fazer a limpeza. Ele tirou a lixarada toda, inclusive até o que não era para jogar fora ele jogou. Meu Deus, ele jogou. Ai, meu Deus do céu. Aí ele jogou fora a lixarada, lavou. E agora, essa semana, eu fui e lavei novamente, né? Lavei tudo, lavei as paredes na parte de baixo, só não lavei as paredes da parte da sala, né? Porque o tempo já estava um pouquinho avançado, mas isso é o mínimo, né? Eu estando lá, eu vou poder fazer isso, até mesmo porque eu tô, tipo, sem guarda-roupa, eu só vou comprar guarda-roupa agora quando eu voltar pra lá. Algumas coisas eu vou me ajeitando aos poucos. E é isso, né? Vim aqui trazer essa notícia para vocês ficarem sabendo, porque eu vou estar voltando, gente, para o meu lar, para a minha humilde residência, né? E vim aqui comunicar a vocês, meus amores, amores mil, amores que amo, amores do meu Brasil. Estar com vocês é estar com o coração batendo a mais de 1000. Por isso é que eu amo vocês, meus amores, amores mil. Beijos! Na hora que eu estava lá lavando, né, foi um processo, gente, porque a ring light tá aqui, não tinha como eu levar para lá, né, porque geralmente quando eu vou para lá eu não vou de Uber, porque eu gosto de economizar, tá, bebê? Então, na hora de gravar, eu ficava segurando o celular, né, com uma mão e fazendo as coisas com a outra. Então, não tinha muito assim apoio. E daí surgiu que os meus sobrinhos, tudo assim, gente, ó, uns pirralhinhos, né, que mora lá. Aí me ajudaram a limpar lá. Um ficou gravando pra mim, o outro ficou me ajudando na hora de esfregar o chão, de pegar água na torneira e tá trazendo. Eu sei que foi incrível, foi maravilhoso. E aí, eu quero que vocês acompanhem esse processo aí, tá? Que foi sensacional, né? Os meninos me dando uma força, eu não vou poder, tipo, eu cortei, eu não vou mostrar eles por conta de que eles estão sem camisa, tá, gente? Então, eu não sei se tem algum problema, mas eu resolvi não mostrar porque eu acho que não vai ser bom. Então, a parte deles fazendo, me ajudando lá, eu cortei, porque eu não sei se pode, se eu posso ser punido ou não. Então, por via das dúvidas, eu achei melhor cortar, né, a parte deles. Então é isso aí, acompanha esse vídeo até o final, que é claro que eu, Rose Calixto, vou amar! Pois é, gente, né? Hoje eu tirei o dia para vir fazer essa limpeza aqui na casa, vim lavar, de fato. Ela já tinha sido lavada, né? Porque quando o meu cunhado fez a limpeza, ele, logo após a limpeza, ele lavou, né? Só que passou-se alguns dias, né? Depois dessa limpeza, então, como a casa estava fechada, fica aquele cheiro, né, de mofo e vai juntando poeira e tudo mais. Aí eu vim lavar novamente, estou aí esfregando, como vocês podem ver, essa janelinha aí. Essa janela, essa janela ela fica normalmente atrás do armário da cozinha, né? Então por isso que quase que não dava para mostrar. Então, como o armário não tá aí, né? A casa está vazia, aí tá dando para vocês ver essa janelinha.
E é isso, né? Então, eu lavei as paredes toda da casa, mas na parte de baixo, né? Toda entre aspas. As paredes da sala eu não lavei, não esfreguei assim a esponja. Somente na cozinha, na parede do quarto e também no banheiro, né? Que eu lavei o banheiro também. E aí eu estou sozinha, né? Depois foi que chegaram o reforço, os meus sobrinhos aí chegaram depois e me deu uma baita ajuda. Mas aí eu tô com o celular segurando, né, com uma mão e na outra mão a vassoura esfregando o chão. Então vocês podem imaginar a dificuldade que é, né? Tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas também a casa, como vocês podem ver aí, não tá tão suja, né? Olha a cor da água. Aí vocês podem tirar, né? Ter uma base, ter uma noção. E é isso, né? Eu tô esfregando aí para tirar realmente, né, o resto de sujeira que existe. Mas está tudo super tranquilo, né? Tô aí escoando a água, né? Escorrendo com o rodo. E aí quando os meninos, eles chegam, aí eles me ajudam, né? A jogar água, a esfregar também o chão, colocar mais sabão. E eu sei que foi, gente, foi ótimo, né? Foi maravilhoso. Não deu para gravar muito, né? Porque eu estava sozinha depois que eles chegaram e também eles são pequenos, né? Não tem como eles fazer aí, ó. O meu sobrinho que tá aí agora gravando, né? Na verdade, ele não é meu sobrinho. Ele é sobrinho, assim, de consideração. Mas tem também o Samuel, que é o filho da minha sobrinha, que tá aí me ajudando, né? E aí depois eu pego e dou um trocadinho a eles e tá tudo bem. E é assim que eu faço, gente. E aí resolvi voltar para minha casa, né? Porque eu estava tentando alugar e até então tinha aparecido 3 pessoas para alugar e não deu certo. Então, na terceira pessoa eu falei: Senhor, se não for da tua vontade, eu não vou alugar, né? Porque se não der certo nessa terceira pessoa, é porque não é da tua vontade. Então, assim, gente, sucedeu. Não deu certo na terceira pessoa. Então, eu decidi que não ia mais alugar e resolvi voltar, né, para o meu casebre. Assim, né, tá sendo bem melhor porque pelo menos eu sei que eu tô no que é meu, não vou mais pagar aluguel, né, estou isenta disso. E é isso, né, trabalhar, comprar minhas coisas, vou comprar meu guarda-roupa que na mudança, né, na verdade não foi na mudança, o guarda-roupa ele já estava danificado, eu tinha que trocar realmente, então deixei ele aqui para jogar fora. Mas minha TV quebrou, vou ter que comprar uma, tô sem TV e sem algumas outras coisas aqui que eu preciso urgentemente, né? Mas tudo a seu tempo. Não gosto de esquentar minha cabeça com nada, né? Tem também o meu óculos que eu preciso urgentemente, porque esse óculos aqui está vencido. Então, eu vou fazer tudo paulatinamente dentro das minhas possibilidades. O banheiro aí no vaso tem um pouquinho de tinta que quando eu tava pintando, né, caiu e tipo não soltou, mas também eu não esquento minha cabeça com isso não. E eu esfreguei também, gente, a parede aí do fundo, né, a que foi trocada e ela ainda ficou um pouco manchada porque também eu não tinha uma escada para subir e esfregar direito. Mas eu resolvo isso depois, né? Resolvo isso com o tempo e tá tudo bem, né? O importante é que, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, gente, ficou tudo limpinho, ó. Lavei, esfreguei. Aqui eu vou tirar só outro dia e esfregar, dar uma esfregada bastante no piso, porque ali embaixo tá melado bastante de tinta vermelha, por conta da tinta que eu tinha, que o pintor, né, o rapaz tinha pintado antes aqui essa parede. Mas aí só depois. E esse revestimento aqui, essas paredes aqui da sala, eu não limpei. Eu vou limpar depois, tá? Já tá de noite, eu não vou limpar essas paredes mais que não dá tempo. E aqui na cozinha eu lavei tudo, lavei ali a pia, embaixo da pia, esfreguei tudo com a esponja, aqui tudo. Só que as paredes eu só esfreguei na parte de baixo, na parte de cima, depois eu vou estar limpando com um pano úmido, né, e com a vassoura. Lavei também essa janela ali, eu joguei sabão, esfreguei aqui com a esponja, lavei tudo. Eu sei que eu limpei a casa toda, lavei o banheiro, tem algumas partes ali
no revestimento que tá meio que tipo, a sujeira tá grudada. Também eu não tive nada para subir, para esfregar lá em cima, mas depois eu vou estar fazendo isso. Que aí eu vou estar limpando melhor, né? Mas assim, eu já esfreguei aqui bastante. Em relação ao que tava, tá bem melhor, né? Joguei bastante sabão, como vocês viram. Chegou aqui os meus sobrinhos, aí foi que me deu uma força aqui, me ajudou. Porque, gente, nossa, eu tava aqui. Porque a ring light não tá aqui. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou filmar e lavar ao mesmo tempo sem ring light e sem algo para colocar o celular para ficar gravando? Aí eu ficava segurando na mão e esfregando o chão, né? Lavei também aqui a janela, esfreguei com a esponja, bastante sabão eu joguei e depois eu joguei água. Lavei aqui também com a esponja, só que essa tinta aqui eu não consegui tirar não, só depois eu vou usar alguma coisa para esfregar aqui para poder tirar. E é isso, né? Então, meus amores, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Gostaram também de saber a minha decisão? Não sei se vocês gostaram, né? Espero que vocês tenham gostado, porque não é o que eu queria, gente, tá? Não é o que eu queria, mas porém eu pensei, refleti, parei, pensei, analisei e vi que é melhor pra mim, né? Então, tipo, antes tarde do que nunca. E tudo na vida da gente é experiência. Esse período que eu passei aqui para mim foi uma experiência, né? Que eu vou levar para a vida, né? E é isso aí. Vamos vivendo e aprendendo a cada dia, sempre aprendendo um pouco mais, né, da vida. E é isso aí. Então assim, gente, esse foi o meu vídeo de hoje que eu gravei, gente, para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês não tenham se decepcionado comigo, né? Porque eu precisei, gente, tomar essa atitude, a atitude de sair de lá para tentar, né, uma coisa diferente. E agora estou precisando voltar para lá. E espero que vocês super entendam, né? Porque a vida é assim mesmo. Às vezes a gente precisa tomar decisões e às vezes a gente precisa voltar atrás. É normal, né? O ser humano é falho. A gente também tem que tentar sim, porque a gente só vai saber, para saber se dá certo de fato, é preciso tentar. Então eu tentei, né? Eu juro que eu tentei, mas não deu certo. Paciência, paciência, a vida não pode parar, temos que continuar seguindo em frente. Porque temos que viver novidade de vida e a cada manhã as misericórdias se renovam. É isso, meus amores. Desde já quero mandar aqui um beijão pra Esté, né? A Esté, gente, ela me assiste, ela é linda, é fofa, é maravilhosa. Ela é a filha da minha amiga Ana Paula. Ana Paula, gente, eu conheço a Ana Paula há séculos. A gente se conhece há quase, deixa eu ver, se eu não me engano, há quase 30 anos. São 20 e poucos anos, né, que a gente se conhece. E a gente era carne e unha, gente, carne e unha, né? E assim, era uma amizade pura, doce, saudável, sempre foi. Nunca teve assim, fingimento, nunca teve... Ela me chamava de coração de pedra, né? Porque ela dizia que parecia que eu não tinha sentimento. Ai, meu Deus, era muito engraçado, gente. Eu achava ela muito assim, melancólica, e ela me achava coração de pedra. De fato eu era coração de pedra, né? Só depois de um tempo eu parei para analisar e vi que realmente eu era. E assim eu comecei a mudar, a olhar, analisar, fazer muitas coisas na minha vida de forma diferente. E eu comecei mudando aqui o meu interior, né? E hoje, alguns dias atrás, nós nos reencontramos. Parecia aquela cena, gente, de novela. Assim, é algo assim inexplicável. Parecia uma cena de filme. Eu encontrei ela, eu estava no carro voltando de uma faxina. E daí eu vi passando ela, a mãe dela e a filha dela. Ela segurando no braço da filha, né? Aí eu vi ela, eu fiquei naquele desespero, gente, para poder falar com ela. Tudo que eu queria era dar um abraço bem apertado na minha amiga. E aí, gente, nossa, quando eu desci, eu fiquei no desespero porque o moço parou o carro, aí eu dei o dinheiro para ele cobrar o transporte. E aí, enquanto ele cobrava, eu fiquei naquela agonia para não perder de vista, né?
Aí quando eu desci do carro, gente já foi saindo e gritando, fulana de tal. Daí ela olhou pra trás assim e falou, Rose! Nossa, gente, a gente correu, a gente se abraçou. Eu abracei ela, a mãe dela, a filha dela. Depois a gente se abraçou de novo. Depois eu abracei a mãe dela, a filha. Depois de novo, parecia uma cena, gente, de novela. Foi algo assim surreal, porque foi assim, uma amiga, gente, que eu nunca esqueci, sabe? Eu tinha vontade de reencontrá-la, de dar aquele abraço, né, apertado, porque é uma amizade verdadeira que nunca houve falsidade, sabe, entre nós. Quando eu não gostava das coisas, gente, eu dizia na cara dela mesmo, na cara dura assim. Aí ela me chamava às vezes de coração de pedra por isso. Mas ela era muito, muito meiga. Ela com aquele jeitinho muito doce, muito meiga comigo e eu era brutinha, eu era bruta. Mas eu sempre falei a verdade pra ela. Então por isso que a nossa amizade durou tanto, gente. E tipo assim, depois que eu reencontrei ela, eu fiquei tão feliz, gente. Eu me emocionei assim, veio lágrima nos olhos, porque eu queria, sabe, reencontrá-la. E tipo, foi pra mim, naquele dia assim, foi algo de Deus, né? Porque é como se tipo, fosse no horário certo, na hora certa, né? No tempo certo, no momento certo, no lugar certo, e eu fiquei super feliz, gente. Toda hora eu tenho que interromper aqui a gravação por conta de barulho de avião, de gente passando na rua de carro. Eu tô aproveitando aqui que desligaram o motorzinho, né, da fábrica, mas aqui é horrível. Ela acompanha meu trabalho e outro dia eu mandei beijos aqui para alguns seguidores. Aí a Ana Paula disse que a Esté só ficou esperando eu mandar beijo para ela. Quando ela viu que terminou, que eu não mandei beijo pra ela, ela disse que ela ficou danada comigo, ela ficou brava. Aí eu disse, Ana Paula, pode deixar que todas as vezes agora eu vou mandar beijo pra Esté. Então, Esté, a tia te ama, tá, bebê? Não se preocupe que a tia vai estar sempre mandando beijo pra você, meu amor. Beijo no seu coração, vida. Quero mandar também um forte abraço, tá, gente, pra Maristela Alencar. Maristela Alencar é um fake news. Eu falo assim, gente, porque eu sei que Maristela Alencar é uma outra pessoa. Ela mudou a conta, botou o nome de Maristela Alencar. Mas como até então ela está usando esse nome, eu tenho que mandar beijos, né? Um forte abraço para Maristela Alencar. Beijo. Amo você, Maristela Alencar. E é isso aí, né, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, porque eu amei estar mais uma vez aqui com cada um de vocês. Desejo para cada um de vocês sucesso, amor, paz, saúde. Que o Senhor Jesus ilumine você, ilumine sua casa, enfim, ilumine o seu dia. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!